não. A gente encerrou bem em cima da hora, na página 74, tá certo? Já podem pôr o nome, tá? Mas eu não havia passado nada porque não tinha dado tempo, infelizmente. E eu queria abrir, né, a aula com uma pequena leitura da página 75. Certo? Livro de ética. Não estou entendendo. O microfone está cortando. 75. Professor, eu posso ler o primeiro parágrafo? Pode. Aqui. Para refletir, o amor à vida, uma questão de ética. Ao longo do tempo, a humanidade vem se apresentando cheia de conflitos que começam primeiramente no ser de cada um. Os laços de relacionamentos que prendem os seres humanos são uma preocupação de muitos estudiosos. A amizade se tornou um ponto de inquietação deste novo milênio. São os atos de humanidade, beneficência e gratidão que formalizam os deveres éticos dos amigos. Mais alguém? Pode continuar, Tânia? Sem problema. Estamos numa sociedade em que as pessoas acham cada vez mais difícil demonstrar um mínimo de afeto aos outros. Em vez da noção de comunidade e da sensação de fazer parte de um grupo, encontramos um alto grau de solidão e perda de laços afetivos. Isso é também denunciado na afirmativa do Dalai Lama, em seu livro Uma Ética para o Novo Milênio. Pronto, vamos explicar aqui. Eu acho que foi a Clara que falou. Você lê os próximos 2 parágrafos, tá certo, Clara? Certo. Só para dar uma contextualizada aqui, né? O que o texto está dizendo até aqui é o seguinte, é que nos dias de hoje é muito difícil encontrar pessoas, até mesmo da nossa família, né? Que eu espero que não seja nem de longe o caso de algum de vocês, mas que é muito difícil encontrar pessoas que demonstrem afeto do ponto de vista, no caso você vai ler os próximos 3, né, Maíra? A Clara lê os próximos 2 e você lê os 3 últimos. Eu vi, Monique, você saiu sem querer. 75, tá? Página 75. Continuando, acho que eu perdi o raciocínio. Vou continuar de ver, eu acho que eu parei. O texto tem falado até agora sobre a noção de ética, né? A noção de respeito, de afeição e de empatia em comunidade, né? E também, não é uma coisa que o texto falou até agora, mas que eu sempre gosto de falar, é que se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe, né? Você não tem obrigação, até certo ponto, você não tem obrigação de demonstrar afeto, né? De demonstrar uma certa atenção. Mas não é por isso que você vai demonstrar desrespeito, né? Não é por isso que você vai demonstrar sentimentos ruins em relação àquilo ou em relação àquela pessoa. Se você não pode pôr aquela pessoa para cima, se você não pode elevar a autoestima dela, então não a coloque para baixo, certo? Se você não pode demonstrar atenção, demonstrar afeto, então não demonstre os sentimentos contrários a isso. Essa é a essência do texto até agora. Clara, por favor, leia os 2 parágrafos que seguem. O que gera essa situação é o crescimento e o desenvolvimento econômico, que reforçam intensamente a tendência das pessoas para a competitividade e a inveja. Os seres humanos vivem isolados e de forma egoísta, valorizando apenas suas vontades, seus bens
suas contas bancárias e, consequentemente, falta espaço em sua vida para o interesse pela coletividade. O desrespeito à natureza, por exemplo, pode causar graves problemas ao planeta. Lixo atômico, armas nucleares, ameaça de guerra bacteriológica, extinção de animais e vegetais, poluição do ar e das águas, desmatamento, etc. Pronto, vamos só parar para refletir sobre esses dois parágrafos também. O que a gente tem aqui, né, na visão do autor, é também o seguinte, é o fato de que o desenvolvimento e o crescimento, né, tecnológico e econômico trouxe esse aprisionamento pessoal, né? Por exemplo, isso aqui, ó, é um desenvolvimento tecnológico que aprisiona muitas pessoas, né? A tecnologia que veio para aproximar acaba afastando, acaba fazendo com que não se demonstre afeto pela outra pessoa. Por exemplo, para mim, na minha opinião, não tem coisa pior do que estar conversando com alguém e a pessoa está mexendo no telefone. Né? Isso é uma péssima demonstração aliás, isso é uma demonstração de desatenção, certo? E de desrespeito pela presença da outra pessoa. A menos que o que a pessoa esteja fazendo seja muito importante, né? Mas ninguém gosta de ficar conversando com a parede. Então, esse tipo de desatenção e de desafeto demonstram também muita falta de educação, né? E, passando para uma coisa um pouco mais delicada, temos o desenvolvimento econômico. Né? O texto até fala que as pessoas só ligam para as suas contas bancárias, né? A questão da ambição. Quanto mais se tem, mais se quer, né? Isso é uma visão bem egoísta, porém, o ser humano é desse jeito, certo? Maiane. Professor, você está querendo dizer que com o desenvolvimento tecnológico e essas contas bancárias as pessoas têm se prendido apenas a isso? Não todo mundo, né? Não todo mundo. Estou dizendo que isso é um dos fatores, assim como o texto fala isso. Desenvolvimento tecnológico, crescimento econômico, favorecem isso para algumas pessoas, para todo mundo não. Não é regra, tá? Maiane? Oi, professor, e começar. O homem, se é dotado de inteligência, julga-se superior. Demonstra isso por meio de atitudes diárias. Isso traz como consequência uma desvalorização do sentimento de amor para com a própria existência e, logicamente, para com a dor, com o dor semelhante, reduzindo sua prática cidadã. O amor flui em todos nós como um rio insensível. E não sei se Invisível. esse nome sai baba. Invisível. Tá? Invisível. Não, esse nome aqui, professor, do lado já. Tá? Satya Sai Baba. Isso. Segundo esse autor, a condição essencial para se levar uma vida digna é viver o amor por meio da prática dos valores humanos. A vida é, então, uma sucessão de acontecimentos formando a história de cada ser. É nossa responsabilidade transformar esses acontecimentos em favor de nós mesmos e da sociedade, como sabendo voltar atrás de quando for preciso, utilizando-se da justiça, da verdade, do diálogo, do perdão, da solidariedade. Aí sim estaremos lutando pela sobrevivência do nosso planeta. Bom, vamos lá. No antepenúltimo parágrafo, o que o autor, ou a autora, né, já que não especifica aqui, aborda é a ideia de o homem se achar no centro do universo, né? 75, o Caio, página 75, de o homem se achar no centro do universo. Por isso ele se julgar superior, que também faz referência com o parágrafo anterior, na questão da poluição. Né? Nós poluímos demais, nosso
planeta, né? O desrespeito com a natureza. E o desrespeito com outros de nossos semelhantes, né? O penúltimo parágrafo, que é bem pequeno também, fala da seguinte condição, de que o amor flui em todos nós como rio invisível, né? E que a essência da vida é viver o amor por meio da prática dos valores humanos. Como assim, professor? Basicamente, esse autor está dizendo que a vida que vale a pena ser vivida é a vida ética, a vida com respeito, a vida com amor, a vida com atenção, a vida com honestidade. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Porque uma vida sem respeito, né, é uma vida com desrespeito. Uma vida com desrespeito é meio complicada, né? Uma vida sem amor seria uma vida com desamor ou com ódio. Também é uma vida muito complicada, terrível, né? Uma vida sem honestidade é uma vida com desonestidade. Isso também não é legal, né? Não é bacana viver uma vida assim. Então, a vida que vale a pena ser vivida é a vida ética, a vida com valores humanos, certo? A vida que evita muitos problemas. Uma vida feliz é uma vida ética, uma vida honesta, certo? Isso em todos os pontos. O amor à nossa vida é querer viver uma vida ética. Esse é o principal, inclusive, da nossa disciplina. Bom, passando para as nossas questões, a gente vai já encerrar o nosso capítulo Ética com meus amigos. Temos na página 75, 76, desculpa, algumas questões que nós vamos ver agora. Livro, página 76, tá certo? Em sua opinião, existe ética de amor à vida? Disputa com seu professor e colegas, aliás, disputa com seu professor, com o professor e os colegas e escreva suas conclusões abaixo. Bom, é um pouco disso que eu acabei de falar, né? Acabei de explicar muita coisa que vocês podem tirar da minha fala e colocar aqui. Né? Existe ética de amor à vida? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Foi o que eu acabei de dizer. Alguma dúvida, não? Não. Não? Zero Bem? dúvida. Bom, então a minha explicação foi boa. O que é necessário para se ter uma vida digna? Também é muito disso que eu acabei de falar, né? Tanto é importante a gente saber o que a gente precisa para viver uma vida digna, como a gente precisa saber o que não fazer, né? Que essas coisas aqui fazem parte de uma vida indigna, né? Ei, Página professor, 76. Oi. essa questão é mais interpretativa, né? Ela é bem pessoal, tá certo? Ela é bem de interpretação de texto. É sim, ela é bem pessoal também, porque aqui você pode não se prender no texto, né, da página anterior. Você tem também os conhecimentos que estão na sua bagagem aí, né, sociocultural, e também as ideias que foram apresentadas nas aulas passadas, né? Já já a gente acaba com o livro. A gente falou, a gente acabou com o livro de produção também, e a gente tem mais conteúdo pela frente. Não se preocupe. Peraí, se a gente acabou com o conteúdo de introdução, o que ele vai fazer nas aulas de produção? Outra matéria? Não. Eu não queria entrar nessa disciplina aqui na aula, não, mas eu vou falar bem rapidinho o que eu já falei, tá certo? Eu tenho bastante conteúdo aqui, bastante textos para que a gente estude, tá certo? O que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente faz aqui com o livro. A gente vai ver outros gêneros textuais com questões elaboradas pelo professor, tá certo? Questões elaboradas por mim. Nós vamos melhorar a quarta competência de redação também. A quarta e a quinta competência de redação, e a gente vai seguir, né, esse ano,
produzindo textos num ritmo semana sim, semana não, no mínimo, tá bom? Se possível, toda semana. Se não, pelo menos semana sim, semana não, tem que ter produção, porque tem que render na prova, certo? Então a gente vai ter que fazer Professor, sim, tá bom? Quem fala? é a Maria Luísa. Pode falar, minha querida. Esse dever que o senhor está explicando é para casa? Sim, minha querida, para casa. Por isso que eu estou explicando bem explicadinho, que é para não ficar com dúvidas, tá certo? Página 76, que a gente está. Estou falando da segunda questão, tá certo? Tá certo? Certo, professor. Ótimo. Então, continuando. Na disciplina de produção, tem muito material aqui no meio do computador. Muitos documentos, muitos textos que a gente vai analisá-los. Vamos responder questões desses textos, né? Vamos fazer interpretação. E a gente vai ter produção também, né? A gente vai ter produção de muita redação, tá certo? A redação nesses moldes que a gente fez agora, tá? Um texto onde você demonstra que você conhece a língua portuguesa, um texto que você demonstra que você conheceu, que você compreendeu a proposta da redação, né? Um texto onde você trouxe informações, fatos, opiniões, né, em defesa do seu ponto de vista, um texto onde as informações, onde os comentários, os argumentos estão conectados, e um texto onde você apresenta uma proposta de intervenção que não apenas respeite os direitos humanos, mas uma proposta de intervenção que seja viável. O que é uma coisa viável, professor? É uma coisa que dá para fazer. Por exemplo, não é viável eu sair voando. Não dá para acontecer isso, né? É viável eu sair andando. Então uma proposta de intervenção viável é uma coisa que dá para ser feita, tá bom? É isso. Pode perguntar, minha querida. O Brasil já colocou a nota nas provas? Ok. Você não recebeu? Teve um pessoal no 7º ano que estava dizendo que não receberam. Professor, eu recebi Eu uma não notificação. recebi. Eu recebi uma notificação, mas eu não consegui encontrar. Eu não É recebi minha porque, nota. Taimon, tu tinha que entrar, assim que chegou a notificação, você tinha que apertar lá, porque se você fosse procurar, você não achava. Você Nossa, viu a eu fui sua, Maiane? ela. Recebi sim, recebi e vi. Você viu? Não Vi vi, sim, não. eu Não, cheguei a ver. peraí. Não vi a minha, Eu tô não. dizendo... Calma, eu tô dizendo a Maiane. Você viu, Maiane? Eu vi sim. Pronto, pois foi a mesma coisa lá da outra turma. Algumas pessoas receberam, outras não. Mas assim que der 4h35, eu vou resolver isso aqui, tá? Vou ver o que foi que aconteceu. Mas tá tudo corrigido, tá bom? E É não teve porque, nota, tipo não teve assim, ó, nota professor. baixa, não. A maior preocupação de vocês é essa, não teve não, tá? É porque, tipo assim, ó, se você fosse normal, tipo Peraí, assim, chegou a professor, é notificação. nota de quê? De produção? De produção, Vamos encerrar Ah, para a gente voltar para a aula aqui, tá? Porque se Mas, fosse chegar a notificação e você não apertar na notificação de produção para ver, né? Logo lá, apertar logo em cima aí vai automaticamente para ver a nota. E se você for normal, entrar no aplicativo e for lá procurar na notificação, você não vê. a menos que você entre na atividade, vá lá nas opções de atividade, a atividade que foi devolvida pelo professor e você vê sua nota, tá certo? Continuando, vamos lá. Terceira questão, para a gente não perder aqui o frescor do assunto, né? Pense sobre todas as coisas que você fez nas últimas 24 horas. Veja quais delas ajudaram você a viver com amor e quais não ajudaram. Anote aqui sua opinião sobre elas. Você vai anotar aqui, ou no caderno, né? Caso não caiba, eu acho que em 2 linhas não vai caber. O que é que você acha sobre essas ações aqui que lhe ajudaram a viver uma vida com amor e essas coisas aqui que não lhe ajudaram a viver uma vida com amor, certo? É isso que você vai fazer. Eu acredito que não cabe aqui, se você fizer no caderno e mandar 2 fotos, uma do livro e uma do caderno, não tem problema, tá bom? O importante é que as respostas cheguem até mim, tá ok? Continuando, quarta questão.
Você conhece algum caso em que ocorreu falta de ética? Qual? Debata com seus colegas de classe. Quando você responder essa questão, né, e você trouxer a atividade semana passada, aí a gente faz um debate bem bacana, porque eu acredito que vão ter várias situações, né, vários casos em que ocorreu falta de ética. Alguma pessoa vai falar de um lugar, outra vai falar de outro lugar, e vai ser bem interessante a gente discutir sobre isso, né? Antes de a gente ler o texto da quinta questão, alguma dúvida até aqui, a quarta questão? Zero dúvidas. Não estou com dúvida, tudo certo. Então vamos lá. Debata com seus colegas de classe, tendo em vista a situação apresentada no texto a seguir. A informação veste hoje o homem de amanhã. Pelé tinha toda razão ao pedir pelos microfones, no dia em que marcou seu milésimo gol, que se cuidasse mais das criancinhas. Realmente é necessário mais cuidado com elas. Eu conheço muita criancinha que já anda lendo revistas para adultos. Não, meus caros, as criancinhas não são mais aquelas. Estão perdendo rapidamente a infância. E a prosseguir nesse ritmo, daqui a pouco, com 5 anos, já serão adolescentes. Há pouco tempo, remexendo o passado, dei de cara com um peão, velho companheiro de brincadeiras de rua. Sem saber o que fazer com ele, resolvi dar de presente para o filho do porteiro. O garoto pegou, examinou sem muita animação e me perguntou insensível: o que é isso? Página 77, tá? Seu pai, que se aproximava, respondeu: um peão. E, esquecendo-se por um momento de suas funções na portaria, apanhou o brinquedo, agachou-se e, numa animação quase infantil, ficou tentando soltá-lo. O filho, em pé ao seu lado, olhou-o fixo, virou-se para mim e, assumindo um ar crítico, comentou: olha aí, disse para o pai abaixado, parece uma criança. Segundo os educadores, as mudanças decorrem do fato de as crianças da década cresceram muito bem informadinhas. Um jornal publicou uma matéria baseada em uma pesquisa realizada entre crianças de 3 a 15 anos. Se é que hoje ainda pode se chamar um cidadão desse de 15 anos de criança, cujo título era Como se está fazendo o homem de amanhã. Eu, particularmente, creio que o homem de amanhã continua sendo feito com os mesmos ingredientes que se fazia o homem de ontem, ou seja, um homem e uma mulher que devem ser temperados com uma pitadinha de amor antes de levados ao forno. Mas não é isso que me interessa. Num determinado trecho da reportagem, dizia: o menino André Luiz, de 4 anos, viu pela TV a chegada do homem à Lua. Achou o fato natural, pois estava bem informado sobre os preparativos e podia descrever perfeitamente o módulo lunar. Sabia de cor o nome dos astronautas e discutia sobre as possibilidades de o homem chegar a Marte. Os senhores estão sentindo o drama? André Luiz sabe mais sobre o espaço do que qualquer datilógrafo da NASA. A pesquisa revela, aliás, também que as novas crianças preferem novelas e outros tipos de programas aos feitos especificamente para a classe, no caso, a classe infantil. Outro dia, fui à casa do vizinho pedir gelo e, ao chegar, assisti a maior discussão entre ele e o filho de 5 anos diante da televisão. Meu vizinho querendo desenhos animados e o seu filho interessado no National Geographic. No caso, é um canal interessante que fala sobre história, geografia e outras coisas. Antigamente, os campos estavam bem definidos. As crianças de um lado e os adultos de outro.
Agora, não há mais fronteiras. As crianças invadiram e tomam de assalto o mundo dos adultos. Eu me lembro do dia em que, com 4 ou 5 anos, meu pai me levou ao Jockey Club. Paramos ali junto ao paddock e, pela primeira vez, vi um cavalo de perto. Excitado com a novidade, depois de um esforço, se vocês me permitem cavalar, o máximo que consegui perguntar ao meu pai era o que o cavalo comia. Pois bem, ontem voltei com meu sobrinho de 6 anos do hipódromo, recostamos no paddock, perto de um cavalo castanho, e eu me recordei da cena com meu pai, imaginando que o garoto poderia me fazer a mesma pergunta. Antecipei-me com certo orgulho e fui logo lhe informando que o cavalo come aveia, alfafa e cenoura. Quando eu acabei de falar, o menino soltou um olhar enfastiado e disse: o que o cavalo come, eu já sei, tio. Agora estou interessado em saber quanto ele vai me pagar na ponta. Ou seja, o menino estava fazendo apostas na corrida de cavalo, né? O sobrinho do rapaz, de 6 anos, tá? Sobrinho de 6 anos fazendo apostas de corrida. Esse texto é escrito por Carlos Eduardo Novaes, do ano de 1994. Agora vamos lá. Realmente, professor, tem muitas crianças que assistem coisas inadequadas e acabam, como ele diz, entrando no mundo dos adultos. Sim, tem também a questão de certos conteúdos que influenciam bastante, né? Por exemplo, alguns jogos, querendo ou não, influenciam. Filmes de luta, a gente vê aquilo e quer imitar, né? Que é muito errado, porque, primeiro, aquilo é uma encenação, né? É uma encenação. E se você for fazer aquilo na rua, você pode se machucar. Então, não é interessante imitar os filmes de luta, né? Filme de Kung Fu. Quer lutar? Entre numa escola de artes marciais, vai fazer karatê, outra coisa assim, mas não faça aquilo em pé na rua. Bom, vamos lá. A quinta questão pede o quê? Debate com seus colegas de classe, tendo em vista a situação apresentada no texto a seguir. E a hora da conversa, pessoal. Eu mando essa disciplina que a gente é aberto para conversar. Sobre essa situação de as crianças com comportamento de adulto e provavelmente os adultos com comportamento de criança. O que é que vocês me dizem? Isso é algo bem comum hoje em dia. Ele falou a respeito de novelas também. Geralmente tem crianças assistindo novelas. O senhor conhece, né? Novelas para crianças existem. Tem filmes adequados que elas costumam assistir. Jogos também, que, na minha opinião, nunca ligaram para a classificação indicativa disso. Mas, enfim, no geral, é assim. Sim, sim. Porque, por exemplo, deixa eu me ver, um jogo bem famosinho, GTA. GTA, a classificação é 18. Mas todo menino joga aquilo. É muito inadequado. A princípio é inadequado. E muito antiético. Né? Um conteúdo daquela extrema violência, onde o objetivo do jogo é você cumprir as missões, e as missões se baseiam em roubo. É bem inadequado, né? Até mesmo para outros públicos, até mesmo para o público adulto, eu acreditaria que fosse inadequado. Pronto, Mariana, você chegou exatamente onde eu queria que vocês chegassem, e não que eu falasse. A questão do respeito. Isso já falando, qual a questão? Da quarta questão também. Respeitar o espaço também. Por exemplo, respeitar aqui o espaço da sala de aula. O que é respeitar o espaço, né? A quarta questão fala o seguinte, olha.
Você conhece algum caso em que ocorreu falta de ética? Tem um certo desrespeito que acontece na sala de aula? Pode ser que sim, pode ser que sim, né? Pode ser que tenha. Por exemplo, nas situações onde se explica alguma coisa, né? Ou então onde não se respeita o colega. É a mesma coisa que a Maiane colocou aqui. Não respeitam muito o espaço, né? Tanto o espaço físico como o espaço psicológico. Né? A questão de respeitar a outra pessoa, respeitar o que ela conhece de mundo, respeitar quem ela é, né? E eu também, Maiane, eu nunca joguei, eu só vi como era e a partir dali eu já não gostei também. E professor, outra coisa. É... Nada. Não, pode falar, à vontade. Aqui a questão pede para a gente debater mesmo. E a gente vai debater aqui porque as outras questões é só para vocês responderem. O senhor acha, professor, que antigamente as crianças já eram mais normalizadas nos seus cantinhos, vamos dizer assim? Elas permaneciam naquilo que era para criança e os adultos permaneciam naquilo que era dos adultos? A questão é cultural, tá certo? Antigamente, sim, as crianças o espaço, né? O texto é de 1994, né? E já nesse texto, né? Deixa eu ver, 26 anos atrás, mais velho do que eu, né? Já há 26 anos atrás, o autor dizia: antigamente, as crianças, o espaço era bem definido. As crianças de um lado, os adultos de outro. Os espaços eram bem definidos. Como você falou, né? Era todo mundo no seu cantinho. Mas a gente tinha outra realidade de mundo, tá certo? O mundo não era como a gente conhece hoje. E principalmente as leis não eram como a gente conhece hoje, tá certo? As leis não são hoje como eram antigamente. Por exemplo, na questão da educação, né? Tem certos comportamentos que os pais não podem ter mais com os filhos, certo? Certo que você está me entendendo? Porque, legalmente falando, os pais são punidos, certo? Tem castigos que não podem ter mais hoje, né? Porque as leis não permitem. E as pessoas, né, as crianças, ficavam mais no seu campo, principalmente pela questão do medo. Hoje nós temos, Taimon, a grande questão é que nós temos uma grande influência por parte dos meios de comunicação. E isso influencia no nosso comportamento. Essa influência pode ser positiva ou pode ser negativa, certo? Tem muita influência positiva, demais, tem muita influência positiva. Mas tem muita influência negativa também, certo? Por exemplo, na música. A música, ela é a música, ela é o reflexo de uma manifestação, ela é uma manifestação cultural e ela é um reflexo, certo? Um reflexo de uma comunidade. Por exemplo, uma música com letras que não são muito agradáveis do ponto de vista da ética, elas podem influenciar certos comportamentos que a sociedade como um todo, né, a moral, não acharia interessantes, né? Então, o mundo de hoje é diferente do mundo de 30 anos atrás. E respondendo a sua pergunta, é justamente por isso que as coisas eram melhor definidas, certo? Hoje, todo mundo quer entrar no espaço de todo mundo. Ninguém respeita o espaço de ninguém. Tá? Aliás, desculpe, a maioria das pessoas não respeita o espaço da maioria das pessoas, né? Para a gente não generalizar. Mas acontece muito disso, né? Nesse sentido aqui, o que é que a gente tem aqui na história, aqui, na situação apresentada no texto? A gente tem um homem extremamente espantado com o mundo atual, onde as crianças sabem de tudo, as crianças veem tudo, até uma criança de 6 anos, que nem diz aqui no final do texto, né? 6 anos aqui,
levou o sobrinho de 6 anos ao hipódromo, que é onde ocorrem as corridas de cavalo, e ele pensou que a situação fosse ser a mesma de quando ele era criança, que perguntou para o pai dele o que é que o cavalo comia, porque era a única coisa que ele poderia perguntar, porque ele não tinha conhecimento para perguntar outra coisa. Já o sobrinho dele, né, anos depois, não só sabia o que é que o cavalo comia, como a criança estava fazendo apostas nas corridas de cavalo, né? Sendo que, por lei, as apostas só podem ser feitas por maiores de 18 anos, né? Então, veja como as crianças de hoje realmente se modificaram. As crianças de hoje não têm o mesmo comportamento das crianças de 30 anos atrás. Mas isso também não está só relacionado com as crianças, é porque o mundo mudou, né? 30 anos atrás não tinha internet, né? Não tinha internet há 30 anos atrás. Professor, nós podemos pegar como exemplo, por exemplo, a atividade de produção textual. O rock brasileiro, por exemplo, os estilos de música mudaram bastante desde 20 anos atrás. Sim, mudou bastante, mudou, e muito daquela influência, né, muito daquela coisa que era bem positiva, simplesmente desapareceu, né? Desapareceu, e outros estilos musicais, né, que eu não vou falar para não ofender o gosto de ninguém, mas outros estilos musicais tomaram de conta do Brasil, né? Bom, é verdade, acabou a aula. Só porque eu não estava debatendo, estava bom o assunto. Professor, Oi, meus queridos. e agora como é que a gente vai saber a nota de produção? Vou resolver isso agora, tá? Vou sair daqui e vou resolver isso aí, tá bom? Porque teve um erro aqui no 7º ano, que eu não sei qual foi, mas, assim, algumas pessoas aqui receberam a nota, outros não. Eu vou ver o que foi que aconteceu. Vou ver agora, tá bom? Tá bom. A gente já pode sair, professor?